Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa aula sobre temas estruturantes do serviço social. Nessa aula, nós vamos trabalhar com aqueles temas, aquelas temáticas que são extremamente importantes para o serviço social, perpassam a formação profissional, o exercício profissional, e que por isso mesmo são também cobrados em concursos. Nessa aula, nós vamos então discutir questão social, política social e planejamento em serviço social. Esses são temas que, como vocês viram, não perpassaram a aula sobre revisão de fundamentos e nem a aula sobre trabalho profissional, Então, são temas que vão perpassar o serviço social e que a gente precisa olhar para eles com um pouco mais de atenção. O primeiro tema é a questão social. E questão social é sempre uma discussão bem ampla no serviço social. São questões sociais, é questão social, qual a definição correta de questão social. E aí sempre se associa serviço social e questão social, parece até que questão social está intrínseca ao serviço social, e vários outros debates que vão perpassar essa temática questão social, e é isso que nós vamos trabalhar um pouco nessa aula. Bom, quando nós pensamos em questão social, é preciso ficar claro que essa é uma categoria bastante importante para o serviço social e que acompanha aí desde o processo histórico de surgimento e institucionalização do serviço social. Nós temos a questão social aí como base da especialização então do serviço social. Mas o que é questão social, professora Thaís? Existe uma definição de questão social? Existem várias definições de questão social e o serviço social trabalha com aquela definição que vai encontrar a questão social na contradição principal entre capital e trabalho. Essa definição é a definição que a professora Marilda Yamamoto sintetiza no livro O Serviço Social na Contemporaneidade, Trabalho e Formação Profissional. Depois vocês vão encontrar essa referência aí na nossa plataforma, mas é esse o texto que é mais utilizado hoje em termos de concurso e é essa definição, a definição que a professora Marilda Yamamoto traz de questão social, que é a mais utilizada. Bom, como ela vai conceituar então questão social? Questão social é então esse conjunto das expressões da desigualdade da sociedade capitalista madura. E esse conjunto de expressões da desigualdade, ele existe por quê? Porque existe uma produção social que é cada vez mais coletiva, enquanto que a apropriação dos frutos dessa produção, ela é cada vez mais monopolizada. Então você tem as pessoas que produzem, as pessoas que trabalham e que vão produzir a riqueza, elas não vão ter acesso a isso. Então nós temos que, apesar de cada vez mais se desenvolver a produção, apesar de cada vez mais se utilizar tecnologias, apesar de cada vez mais se envolver conhecimento científico, conhecimento técnico na produção, os frutos disso que é produzido, eles são apropriados por uma parcela cada vez menor da sociedade. Portanto, a produção social ela é cada vez mais coletiva, enquanto a apropriação disso que é produzido, ele é cada vez mais monopolizado. Bom, dessa contradição, dessa divisão, nós temos então um conjunto de expressões das desigualdades e é isso que é denominado questão social. Portanto, não existem para o serviço social, no direcionamento crítico que é trazido pelo projeto ético-político hegemônico da profissão, para o serviço social não existe, portanto, questões sociais. Existe uma única questão social que vai se expressar de formas diferenciadas. Então, quando nós olhamos para a problemática, por exemplo, da habitação, você tem aí cada vez mais investimentos, cada vez mais conhecimentos para se ter uma política habitacional ou para se ter habitações que dão conta aí de atender às necessidades do ser humano, só que a apropriação disso não chega no trabalhador, não chega naquele que vai produzir. Portanto, nós temos aí que na
a questão habitacional é uma das expressões da questão social. Isso acontece com a questão agrária, isso acontece com a questão ambiental, isso acontece com a questão racial, com a questão de gênero. São questões que vão, né, ser expressões dessa temática maior, que é a questão social, com a qual o assistente social trabalha, né, e que essa é uma temática que está sempre presente nos concursos para assistente social em todo o Brasil. Bom, por que o assistente social precisa saber sobre questão social? Porque é a partir da questão social, das expressões da questão social, que nós desenvolvemos o nosso trabalho, tá? Qual deve ser, então, né, os desafios para o assistente social na contemporaneidade no que diz respeito à questão social? O primeiro aspecto, né, que é destacado especialmente pela professora Marilda Yamamoto, é a necessidade de apreensão das formas através das quais a questão social se manifesta na atualidade. Por quê? A realidade, ela não é estática, né? Ela vai se desenvolvendo a partir de tempos históricos diferenciados e, portanto, né, essa realidade ela vai se movendo. A realidade que nós temos hoje no Brasil não é a mesma que se tinha quando se institucionalizou o serviço social. Algumas mudanças ocorreram e, portanto, a questão social que se expressava de uma determinada forma há 50, 60 anos atrás, ela hoje se expressa de outras formas. Portanto, para o assistente social desenvolver o seu trabalho, ele precisa necessariamente compreender ou apreender as novas, né, é uma expressão muito utilizada aí, as novas expressões da questão social. Ele precisa compreender essas novas expressões da questão social para então conseguir, num segundo momento, forjar, projetar formas de resistência a essas expressões. Então, se nós pudéssemos, né, sintetizar aí alguns aspectos referentes ao que é questão social, pensando necessariamente na hora de responder questões de concurso, né, que é o nosso foco aqui, a gente precisa então primeiro ter um conceito de questão social, e o conceito da Yamamoto é o mais utilizado. Então, questão social como conjunto das expressões da desigualdade da sociedade capitalista madura, onde a produção social é cada vez mais coletiva, enquanto a apropriação dessa produção ela é cada vez mais monopolizada. E além disso, precisamos saber como o assistente social, quais os desafios que o assistente social encontra na atualidade em relação à questão social. Então, primeiro, apreender essas novas formas de expressão da questão social e também construir, forjar aí projetos de resistência a essas expressões, e assim então o assistente social desenvolve o seu trabalho no que diz respeito à questão social. E para nossa aula de hoje aqui, é importante conseguir construir essas reflexões e essa síntese. Questão social, ela é também, né, e esse é um contexto bastante interessante, que a questão social ela é também resistência. Porque os sujeitos, né, que estão vivenciando essa desigualdade, eles não deixam isso passivamente, não vivenciam isso passivamente, mas eles resistem. Então, questão social, ela tem esse componente paradoxal, que é essas desigualdades associadas, então, a esse processo de resistência. Bom, essa é a nossa primeira grande temática da aula de hoje, questão social. Então, para vocês, né, que estão estudando, que estão aí se preparando para concurso, busquem essa referência que nós trouxemos aqui do livro da professora Yamamoto, leiam especificamente esse item que vai tratar da questão social, porque ele é base para responder as questões referentes à questão social nas provas aí que vocês irão prestar. O segundo grande tema de hoje que nós vamos trabalhar é política social. E da mesma forma, né, que questão social é um tema amplo, é um tema que tem diversas definições, tem diversas discussões, política social também. E
da mesma forma também, política social é estruturante no serviço social, política social está presente no nosso cotidiano profissional, está presente na nossa formação como assistente social e é muito cobrada em concursos, especialmente porque quase sempre, né, os concursos aí, eles vão ter como foco uma das políticas sociais. Por exemplo, né, você vai prestar concurso para assistente social de CRAS, de CREAS, né, de espaços aí municipais. Você vai trabalhar com a política social, a política de assistência social. Você vai prestar concurso, por exemplo, para o INSS, vai trabalhar com a política de previdência social, vai prestar concurso para espaços aí de saúde, vai trabalhar com a política de saúde. Então, assim, via de regra, né, o trabalho do assistente social, ele é intercalado aí, ele é atravessado por essa temática de políticas sociais. E para concursos, né, essas são questões que aparecem bastante. Mas o que é política social? E se definir questão social é difícil, definir política social é ainda mais difícil, porque você tem diversas definições, diversas formas de compreensão de política social, e no serviço social isso não é diferente. Mas, considerando o nosso projeto ético-político, considerando os autores, né, que vêm sendo trabalhados, que vêm se debruçando sobre essa temática política social, na atualidade nós temos aí a Elaine Behring, né, que vai se aprofundar sobre a temática política social. Na nossa plataforma também vocês vão encontrar o indicativo do texto Fundamentos da Política Social, que é o texto onde ela vai apresentar aí aspectos principais em relação à política social. Bom, mas o que é política social? Para a gente entender política social, nós precisamos primeiro pontuar que existem duas grandes formas de definição de política social e que essas duas formas, elas estão aí, digamos, em extremos. A primeira, e aí ela é chamada de hipótese do engodo, que é o entendimento de que a política social é simplesmente uma forma que o Estado encontra de atender necessidades mínimas dos trabalhadores, mas para que esses trabalhadores não se organizem, não reivindiquem modificações. Então, a política social seria simplesmente uma forma para manter o equilíbrio econômico, para manter as coisas sob controle. Essa é o que é chamado aí, a Elaine Behring trabalha como hipótese do engodo, né? É como se então política social, na verdade, não existisse e fosse só essa resposta do Estado esse com orientação neoliberal, fosse só essa resposta, mas qual é o problema dessa hipótese? Que ela desconsidera que política social, ela é também uma resposta às pressões dos trabalhadores. Mas aí nós temos o outro extremo, que ela vai chamar de hipótese da conquista, que é onde, né, o entendimento é que a política social é então uma grande conquista dos trabalhadores e aí se despreza, né, se esquece que essa política social, ela é sim também a resposta do Estado para que não haja, né, mais pressionamentos, para que as coisas fiquem sob controle. Então, o que é a política social, professora Thaís? Nem o extremo do entendimento que de a hipótese aí da conquista e nem o outro extremo que é a hipótese do engodo. O campo da política social é o campo das contradições. É onde o Estado se volta para atender às necessidades básicas aí dos cidadãos, necessidades essas que não são atendidas, né, a partir da questão econômica, mas é também o espaço onde se desenvolvem as conquistas dos trabalhadores. Então, quando nós pensamos em política social, nós estamos falando desse espaço, dessas construções, onde o Estado ele vai
buscar garantir algumas condições, né, mínimas aí para os trabalhadores, para a classe operária, né, para a classe que vende a sua força de trabalho, mas ele só vai fazer, ele só vai conceder, ele só vai organizar essas ações em resposta a pressões dos trabalhadores. E é nesse campo extremamente fértil de contradições que nós temos política social. Política social é, então, a forma encontrada para atender necessidades dos trabalhadores, necessidades sociais, tá? E essas necessidades, elas são visualizadas, elas são percebidas pelo Estado a partir da pressão dos trabalhadores. Então, nós temos como política social, por exemplo, a política de assistência social, a política de saúde, a política de previdência social, essas três aí compondo o tripé da Seguridade Social no Brasil, mas nós temos também política de educação, política habitacional, essas são políticas sociais, ou seja, conjunto de ações desenvolvidas pelo Estado para atender necessidades sociais, tá? E aí eu estou aqui sintetizando para facilitar para vocês na hora de estudar e de entender que essas ações do Estado desenvolvidas para atender necessidades sociais, elas são desenvolvidas a partir de pressões, de reivindicações dos trabalhadores. Portanto, não é nem um extremo de que são só dádivas ou benefícios do Estado e nem o extremo de que são só e apenas conquistas dos trabalhadores. Mas é nessas contradições, nesses paradoxos que se estrutura e que se desenvolve a política social, tá? Então, para vocês que estão se preparando para concursos aí, gravem essa definição dessas contradições, porque é isso que vai aparecer aí na maioria das provas, né? E política social está diretamente relacionada com questão social. Existe, né, uma contradição fundamental entre capital e trabalho. Dentro dessa contradição, né, a partir dessa contradição, você tem um conjunto de desigualdades e o Estado, ele vai então procurar atender, apresentar respostas a essas desigualdades. Então nós temos aí a articulação entre esses dois temas, questão social e política social. Quando forem estudar política social, procurem também entender como o Estado, na sua configuração atual, configuração voltada para o neoliberalismo, né, como esse Estado ele vai administrar essas políticas sociais. E esse é um tema que é bastante cobrado, cai bastante em concurso quando se fala de política social, é pensar como estão essas políticas sociais no contexto do Estado neoliberal. Então, são, portanto, políticas focalizadas, né? Você não tem mais aquela coisa de políticas universalistas, mas políticas extremamente focalizadas, fragmentadas e políticas sociais residuais. O que são políticas sociais residuais? Aquelas que vão acontecer só depois de já ter uma problemática instalada, tá? É o acontecer depois. Então, quando vocês forem se preocupar com estudar políticas sociais, prestem atenção, primeiro, no conceito de política social, tá? Busquem aí formular a partir das leituras de vocês, a partir dessa nossa aula, formular esse conceito de política social e, ao mesmo tempo, pensar como estão essas políticas sociais no contexto atual de Estado com orientação neoliberal, tá? E aí vocês vão conseguir, então, fazer um resumo, fazer uma síntese acerca da temática política social. E a nossa terceira temática da aula de hoje vai tratar sobre o planejamento. O planejamento, ele é um tema que vai, né, ser discutido bastante no serviço social e em concursos ele vai ser cobrado especialmente quando nós discutimos trabalho profissional. Por quê? O que é o planejamento social? E aí as definições mais utilizadas são as da professora Miriam Veras Batista, né? E ela vai dizer que o planejamento é uma abordagem metódica e racional
e racional, né, de problemáticas. É a forma de resolver determinadas problemáticas de uma maneira racional, de uma maneira metódica. Temos então que, para planejar, é preciso método. Realizar planejamento é olhar para uma determinada problemática, olhar para uma determinada realidade, olhar para um determinado tema e olhar isso de forma metódica, de forma racional, ou seja, pensar sobre esse determinado tema, sobre essa determinada problemática. Nós temos, 4 grandes momentos no planejamento. Isso é básico, para a gente entender planejamento. São esses 4 momentos, eles são, primeiro, o momento da reflexão, o momento da decisão, o momento da ação e o momento da avaliação. Esses 4 momentos, eles são separados aqui só para fins didáticos, mas eles, no cotidiano, no momento do planejamento, eles vão acontecendo de forma aí quase que simultânea. O que é o momento da reflexão? É o momento em que quem está planejando vai pensar sobre o plano que ele vai elaborar, que ele vai pensar sobre aquela problemática na qual ele precisa construir a sua intervenção, que ele vai pensar então a forma de fazer essa intervenção. Isso é o momento da reflexão. O momento da decisão é, a partir de todos esses elementos que foram levantados durante a reflexão, qual vai ser o melhor caminho, qual vai ser a melhor abordagem, qual vai ser a melhor forma de realizar essa ação. Isso é o momento que é chamado, então, de decisão. O terceiro momento é o momento da ação, é o momento onde quem está planejando vai, então, pensar como vai ser feita a ação, vai desenvolver essa ação. E o momento da avaliação, ele é aquele onde vai se olhar para o que foi feito, ver se está certo, se precisa continuar, se não precisa continuar, se pode ser modificado. Então, esses momentos vão caracterizar aquilo que nós estamos chamando de planejamento, tá? Para se preparar para concurso, para estudar para concurso. Gravem esses momentos, tá? Especialmente a questão da avaliação. A avaliação é um momento que não precisa acontecer só no final do planejamento, é uma dimensão que perpassa todas as outras, tá? E que é bastante cobrado também, a proposta aí de construir avaliação e especialmente a avaliação e monitoramento. Avaliação e monitoramento de políticas públicas, é uma temática bastante cobrada, aonde, vai se buscar então conhecer o que o candidato sabe aí acerca de avaliação e monitoramento. A avaliação é você então buscar ver o que está correto, o que precisa modificar, o que pode continuar. O monitoramento é essa atividade constante de acompanhar, de observar, para que então não se faça a avaliação só no final do processo, mas que isso seja constante cotidianamente. Bom, dentro do planejamento, nós temos então o que é chamado aí, de planos, programas e projetos. Professora Thaís, qual que é a diferença disso? Plano, programa e projeto, eles são dimensões do planejamento social. Então, nós poderíamos dizer que nós teríamos uma escala aí de planejamentos. O plano, ele é o planejamento numa dimensão mais ampla, ele vai buscar aí definir objetivos, ele vai buscar observar ou intervir numa dimensão mais ampla, por exemplo, nós poderíamos falar de um plano de assistência social, o plano municipal de assistência social, o plano estadual de assistência social. O que é esse plano? É a organização, o planejamento da política de assistência social no município, no estado, no federal. O programa, ele é o mesmo planejamento, só que para uma dimensão menor.
Por exemplo, dentro do plano da assistência, eu posso ter aí um programa, né, voltado para o atendimento de algumas necessidades específicas. Então eu vou ter lá, por exemplo, no âmbito do federal, né, na política pública de assistência social, eu tenho o Plano Nacional da Assistência Social. Dentro desse Plano Nacional eu vou ter lá o programa Bolsa Família. Percebe então como você vai tendo dimensões em escalas diferenciadas. E o projeto, né, ele é o mesmo planejamento, só que agora numa dimensão bem menor, né? Uma dimensão mais, digamos, mais pequena, menor ali, aonde o assistente social vai então ter, né, vai lidar mais concretamente com os projetos, né, que são ações aí com tempo determinado, com objetivos determinados e, portanto, numa escala menor do que o que estava no plano ou no programa. Então, plano, programa e projeto são dimensões em escala do planejamento. Então, se eu sei sobre planejamento, eu sei sobre plano, programa e projeto. Bom, esses são os aspectos que nós discutimos na nossa aula de hoje. É importante para vocês ficarem atentos a esses aspectos, tá? Estudem bastante a questão, as questões relacionadas à questão social, a questão de política social, entendendo como estão as políticas sociais hoje, né, no contexto do Estado neoliberal, e o planejamento, a importância do planejamento para o trabalho do assistente social e as dimensões que estão envolvidas no planejamento social. Essa foi a nossa aula de hoje, né? Busquem fazer as leituras que nós indicamos ao longo da nossa aula, né? Busquem se preparar para os concursos e aí busquem também responder questões relacionadas a essas temáticas e até a nossa próxima aula. Obrigada!